Irmãos, domingo à noite eu tive o privilégio e a honra de compartilhar com os irmãos o Salmo 126, falando sobre alegria, né? E não é que acabou a alegria, mas o texto de hoje é um texto mais puxado um pouco. É uma palavra de Deus, uma palavra que eu recebi em dezembro, talvez uma mensagem para mim, mas eu queria compartilhar com os irmãos. Eu queria, antes de ler o texto, fazer uma pergunta aqui. Não é um teste, tá? Porque eu mesmo tive que pegar cola, então eu não lembrei, eu tive que pegar cola. Mas no aniversário da igreja, que foi no princípio de dezembro, nós tivemos aqui o pastor Roberto Amorim, e ele pregou sexta, sábado, domingo de manhã e domingo à noite, 4 mensagens. Os irmãos lembram sobre o que a ideia é assim, qual a igreja que a gente espera ser? Alguém lembra de alguma característica da igreja? Amorosa, inclusiva. Vocês estão mudando o tema, mas eu sei que estava dentro aí. Mas vamos lá. Que tal vocês pensarem, por exemplo, numa igreja consoladora, numa igreja, né, que é acolhedora, no domingo pela manhã, numa igreja intercessora, e no domingo à noite, uma igreja restauradora. 4. Eu tive que pegar cola no tema, eu lembro de parte das mensagens, mas eu estava meio confuso em relação a isso. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Vou explicar para vocês agora, tá bom? Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 33, verso 30 a 33 é o texto que a gente vai meditar nessa noite, no nome de Jesus. Ezequiel é um dos profetas que esteve presente durante o exílio babilônico, que durou aproximadamente 70 anos. Ele é contemporâneo ali de Daniel, que foi um pouco antes dele para a Babilônia, e também de Jeremias. Jeremias ficou em Jerusalém, e Ezequiel era sacerdote, mas é levantado como profeta aí, como atalaia de Deus para poder anunciar. O livro é um livro com partes complexas, porque tem visões, né? Tem aquela questão mesmo apocalíptica e tudo mais, que a gente às vezes não entende, mas vocês conhecem o livro de Ezequiel, talvez por algumas passagens específicas, né? No capítulo 18, que vai falar da responsabilidade pessoal, aqui no capítulo 36 também, vai falar sobre, vos darei um novo coração, vou tirar o coração de pedra e dar um novo coração para vocês. Então a gente conhece esse texto, conhece o capítulo 37, que fala do vale de ossos secos, conhece o capítulo 47, que fala do rio que desce do trono de Deus, das águas profundas, né, as águas purificadoras ali. Então tem alguns textos que os irmãos conhecem. E Ezequiel é um dos profetas que a gente estava estudando na IBD nesse último semestre do ano passado. E esse capítulo foi o capítulo que eu lecionei na classe dos jovens. E me deparei com esse texto, e Deus me deu uma chamada nesse texto. Se fizer sentido para os irmãos, que Deus abençoe e tudo. Eu vou estar, de qualquer forma, com a consciência tranquila, porque eu dei o recado que eu tinha que dar. Beleza? Aliás, o livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 5, fala assim, fala com eles, quer ouçam, que deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Nesse texto que a gente vai ler, ele repete esse texto também, dizendo assim, quanto a você, filho do homem, os filhos do seu povo falam de você junto às paredes e às portas das casas, dizendo um ao outro, cada um a seu irmão, venham, vamos ouvir a palavra que procede do Senhor. Eles vêm até você, como o povo costumava vir, assentam-se diante de você como meu povo e ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Com a boca professam muito amor,
mas o coração deles só ambiciona lucro. Verso 32, para eles você não passa de alguém que canta canções de amor, tem uma bela voz e é um bom músico, porque ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Mas quando isso vier, e certamente virá, então saberão que um profeta esteve no meio deles. Amém? Pastor, o que isso tem a ver com o aniversário da igreja e com as pregações? Aí vou abrir meu coração para os irmãos. A gente está em família, então não ligo de falar, né, algumas coisas. Mas quem esteve aqui gostou da palavra. Foi bênção ou não foi bênção? A forma que o pastor pregava, a forma que ele citava os textos, a forma que ele falava do filho dele, tudo gostoso demais. Eu ministrei essa lição logo depois dessa série de mensagens. E o que Deus falou ao meu coração foi assim: e aí, Marcílio, foi legal ouvir? Foi. Você estava lá? Estava. E vai ser só música? Vai ser só entretenimento? Vai ser só uma bela canção? Ou você vai praticar alguma coisa daquilo que você ouviu? Eu fiquei mal no dia assim, porque eu fiquei pensando assim, porque eu amo culto, eu amo igreja, mesmo antes de ser pastor, eu gosto desse espaço. Eu tenho pouco tempo que eu sou pastor, mas eu gosto disso, eu gosto da reunião dos irmãos, eu gosto das músicas, eu gosto de ficar aqui. Se não tiver nada, eu estou aqui. Tenho prazer de estar aqui. E eu gosto de culto vibrante, eu gosto de coisa dinâmica, de alegria, de festa, eu gosto disso. Mas quando eu li esse texto, e Deus falando assim com o profeta, a galera vem, o povo vem, e para eles você está na boca do povo, todo mundo fala de você, em casa, na praça, em todo lugar, todo mundo fala de você e ama te ouvir. E eles vão lá e chegam e falam: que legal, é ele que vai pregar, ou é Ezequiel, vão lá. Para aí com o videogame, para aí com a série, para aí com a novela. Não sei se tem crente que ainda assiste novela, mas para com isso tudo aí, vão lá, Ezequiel que vai pregar. Aí que barato, a atração do dia. Aí o texto diz assim: e eles acham que você é como alguém que canta belas canções de amor, e eles saem de lá apaixonados, e você toca bem, mas eles não praticam nada daquilo. Eu fico pensando se é isso que está acontecendo comigo, se é isso que está acontecendo com a gente, quando a palavra de Deus passa a ser só um mantra, só um pensamento positivo, só uma frase de efeito, só uma dica de um coach, e que a gente acha legal, acha bonito, mas a gente não pratica, a gente romantiza demais, mas a gente não obedece, e não tem efeito nenhum quando a gente não obedece. Por exemplo, eu levo minha esposa muito cedo para trabalhar, aí passo na praia, eu admiro demais aquelas pessoas que caminham na praia cedo, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, 7 horas, às vezes com chuva, tem gente que sai com guarda-chuva e vai caminhando, corre, faz tudo. Eu falo: que disciplina, que coisa linda. As academias aqui são muito mais cheias do que qualquer igreja. Igreja está cheia de vaga, não tem vaga nas academias, tudo lotado. Eu admiro demais, eu acho muito legal, e acho legal quem tem, né, um bom preparo físico e tal. Falo: não, eu preciso fazer isso. Esse negócio de academia é bom, de andar na praia é bom. Você acredita que eu fui até na academia, Isaac? E até paguei? Só que dizem que para funcionar você tem que continuar indo. Eu não voltei. Aí eu fiquei lembrando assim: a academia para mim é só uma música, é só uma distração. Vou lá só para ver as pessoas fazendo exercício, eu não me interesso com aquilo, não pratico. A praia também, eu só admiro. É só uma linda canção, só um entretenimento. Se a gente não pratica, a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente tem uma facilidade grande demais em desobedecer.
Nós estamos retornando à leitura da Bíblia aí, e na devocional de hoje começa, para quem está em Gênesis, começa a história de José, que ele foi obediente ao sonho que ele teve, a visão que ele teve. Mas em Êxodo, quando o povo Moisés já tirou o povo do Egito, logo na caminhada ali, Deus fala com Moisés, quando ele está dando os 10 mandamentos para Moisés, e fala assim: Moisés, desce depressa, porque aquele povo que você tirou do Egito já se corrompeu. E o texto diz assim, lá em Êxodo 32, versos 7 e 8, eles se perdem muito rápido. Parece que foi ontem que você alcançou o milagre, parece que foi ontem que você foi liberto e que você prometeu obedecer. Quem lê os capítulos antes, tudo que Moisés falava, ele falava assim: estão dentro, é isso aí, nós estamos com você, nós vamos obedecer. Foi só Moisés ficar um tempinho ausente, eles se perderam. A obediência não é fácil, mas eu penso que é um ato de fé. Quando a gente vê Abraão indo para um lugar que ele não conhecia, a palavra diz que ele foi porque ele creu. Ele vai oferecer Isaac em sacrifício porque ele creu, porque ele cria que aquele que era poderoso para inclusive ressuscitar Isaac. E quando a gente lê em Romanos, e depois Romanos 4, e depois lá em Hebreus capítulo 11, vai falar que de fato Abraão matou Isaac, mesmo sem enfiar a faca nele, porque ele cria que Deus era capaz de até ressuscitar Isaac. Quando a gente obedece, é um ato de fé mesmo, um ato de confiança em Deus absurda. O texto está falando assim, que eles não estão querendo obedecer, eles estão querendo dinheiro, é riqueza, é prosperidade, é alcançar alguma coisa legal, mas tem muita gente que está disposta a obedecer. Eu conheci um rapaz que fez algumas disciplinas comigo, algumas matérias na época de seminário, e eu vou usar o caso dele aqui como exemplo, e mais um na questão financeira, porque isso é que pega para muita gente hoje. Ele trabalhava numa boa empresa, naquela época, há quase 20 anos atrás, ele tinha um salário de 15 mil reais, que era tranquilo para ele sobreviver. A esposa trabalhava comigo lá no colégio, e ele abre mão daquele emprego por causa do chamado dele, e ele ia receber então 3 mil reais. Ano passado, no congresso missionar aqui da igreja, nós tivemos um testemunho de um irmão aqui, depois ele contar de várias experiências que ele teve com Deus, e ele também, com muito mais de 10 anos de Petrobras, ele também abre mão daquele trabalho só para poder servir ao Senhor. Não estou falando de você abrir mão do seu emprego nem nada não, irmãos. Entenda só o que eu quero falar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que quando algumas pessoas entendem o valor da obediência, as outras coisas são nada. C.S. Lewis vai dizer o seguinte: se o cristianismo for falso, ele não tem valor nenhum, mas se ele for verdadeiro, ele tem valor infinito. O que ele não pode ser é mais ou menos importante. Então, se ele tem valor, se ele é importante, se é tudo isso que a gente diz que é, se Deus é Emmanuel, Deus é presente, então vale a pena crer e seguir. Obediência também, para mim, é um ato de amor. Sério. Talvez quem é filho aqui não entende muito isso, mas os pais vão entender. A gente ama o filho obediente e desobediência, é ou não é? Não tem essa, eu amo porque ele é obediente. Não, a gente ama, porque é filho. Mas quando o filho obedece, até a gente se sente mais amado pelos filhos, é ou não é? A gente como pai. Quando o filho desobedece, dá a impressão que ele não está dando importância para a gente, que ele não considera a gente. João capítulo 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Quer conhecer a Deus de verdade? O ame de volta. Responda a Ele em obediência, em amor. Obediência é um ato de amor também.
Jesus, quando ele ressuscita e se aproxima de Pedro, por 3 vezes ele pergunta para Pedro assim: Pedro, você me ama? Não é isso? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E o texto diz que da 3ª vez Pedro já estava triste, porque ele perguntou 3 vezes, e Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus fala assim: então apacenta os meus cordeirinhos. O que a gente aprende com isso? É que a devoção vem antes do serviço. Tentar servir a Deus sem paixão no coração, sem amor, obedecer sem paixão, sem amor, sem considerar a grandeza desse Deus, fica pesado, a gente não consegue obedecer. Aí por isso a gente prefere só ouvir belas canções. Por isso o culto passa a ser um entretenimento, porque obedecer sem amor é pesado, mas aquele que ama se entrega. Paulo fala assim: eu não vivo mais, agora eu, como é que é o texto lá de Efésios 2:20, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo assim: ele me amou primeiro, e agora eu obedeço até o fim. Aliás, a respeito de Paulo, ele vai dizer que ele não foi desobediente à visão celestial. A gente lê isso em Atos capítulo 5, né? Quando ele dá, Atos 26 na realidade, quando ele vai dar o testemunho dele para o rei Agripa, ele fala assim que ele não foi desobediente à visão celestial. E caminhando já para o final, obediência é um ato de fé, obediência é um ato de amor, obediência é um ato de adoração. Se lembra de Daniel? Lembra dos amigos de Daniel? Quando eles foram ameaçados de morte, dizendo assim: se vocês não adorarem a estátua que foi levantada aqui, né, vão ser jogados na fornalha. E eles falam assim: olha, fica sabendo, ó rei, que o Deus que nós servimos, esse Deus Emanuel, esse Deus conosco, se Ele quiser, Ele vai tirar a gente da fornalha, vai livrar. Mas se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas o Senhor fica sabendo, nós não vamos adorar o outro, porque nós servimos a Ele, nós obedecemos a Ele, é a Ele que nós servimos, é a Ele que nós adoramos. Daniel também não parou de orar. Por que não parou de orar? Porque ele obedecia a Deus, ele era temente a Deus, ele queria continuar buscando a Deus. Aqueles homens, os discípulos lá de Atos capítulo 5, quando eles são libertos da prisão, e depois saem milagrosamente da prisão, e de repente chega no ouvido das autoridades: aqueles homens que vocês prenderam estão lá de novo na Igreja Batista Mata da Praia pregando. Eles vêm de novo, não aqui, né? Eu não ia estar pregando aqui, ia estar pregando na praça, está ali na praça do EPO, BH agora, pregando. Eles foram lá, pegaram de novo os discípulos e falaram com eles assim: nós não tínhamos advertido você já severamente que não anunciasse esse nome, não pregasse sobre esse nome? Nós não prendemos vocês por causa disso. E a resposta deles para a autoridade foi assim: importa mais obedecer a Deus ou aos homens? Eles tinham disposição para obedecer, porque eles sabiam o Deus que eles serviam, é o Deus que acabava de livrar eles da prisão. Sabe, se a gente quiser apenas boas canções, entretenimento e uma diversão, eu não sei se o cristianismo é uma boa. Talvez Beto Carreiro seja melhor. A Disney, os shows, os triângulos de Vitória, as lamas de Vitória. Se a gente quer só alguma coisa que faça bem para a gente, talvez o cristianismo não seja a melhor opção. Porque o cristianismo não é só para fazer bem, ele é para transformar cada um de nós. É para provocar mudança, é para trazer restauração. E às vezes dói, às vezes fere demais, às vezes é complicado demais. Obedecer a Deus, quando Ele pede para a gente perdoar alguém,
Fala se isso é fácil, irmãos. Perdoar é fácil até a gente ter que perdoar alguém. 70 vezes 7, a gente não consegue 7. Se alguém pisar na bola 2 vezes, você fala assim, ó, deu já. 3 vezes, nem pensar. 4, não. E a gente está aqui, Deus está pedindo para a gente perdoar, para a gente ser generoso, para a gente cuidar com a língua. Eu mesmo tenho que cuidar com... Eu preciso colocar um guarda, como família. Tem que colocar um guarda aqui na língua, aqui, ô boquinha abençoada. Meu Deus, só Deus mesmo para ter misericórdia. Porque a Bíblia diz assim que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. É um mandamento de Deus, falando para a gente cuidar com a boca, para a gente não falar muito, não falar dos outros, não mentir com a nossa boca, não blasfemar, não maldizer com a nossa boca, para cuidar. Tem outro mandamento tão, não vou falar que é tão simples, mas tão lindo, que a gente lê em 1 Coríntios 10, 31, que fala assim, quer comais, quer bebais, façam tudo para glória de Deus. Parece fácil obedecer isso, não é? O que o texto está dizendo assim, é você fazer coisa comum. Todo mundo aqui come e bebe, irmãos? Bebida, você está, que eu estou falando, né? Um suquinho, coisa, tá... É disso, eu espero que seja assim. Mas coisas simples que a gente faz, é para a glória de Deus? É para a glória de Deus, de verdade? A gente está preocupado em glorificar a Deus com a roupa que a gente veste, com o tipo de festa que a gente promove? De verdade? Deixa eu falar baixinho para os irmãos aqui. Por que essa palavra chocou meu coração? Porque o texto diz assim, Deus está falando, e a gente está levando só como belas canções, e as coisas vão acontecer, e de fato já estão acontecendo. Aliás, o verso 21 desse mesmo capítulo, o profeta diz assim, eu tinha recuperado a minha voz no dia anterior, por isso eu pude sair do silêncio, mas naquele dia, um sobrevivente de Jerusalém chegou para mim e disse assim, a cidade caiu. Quem morava em Jerusalém, servia a Deus, achava que nunca ia cair, mas caiu por causa da desobediência, porque era só canções, era só música, era só poesia, era só entretenimento. A casa caiu, Jerusalém caiu, o casamento caiu, a saúde caiu, a vida financeira caiu, a vida emocional caiu, muitas quedas, muitas ruínas, porque tudo na nossa vida passa a ser só entretenimento. Foi legal, e a gente, vamos lá ouvir, porque vai ser um stand-up. Cara, eu amo ver a galera rindo, mas precisa ser mais que isso. A gente não leva muito a sério. Eu falei de festas aqui, comer e beber. Às vezes a gente termina de celebrar um casamento aqui, nesse templo mesmo, e adora a Deus, e Deus é entronizado, e quando a gente vai para boas músicas, meia hora no nível, vai baixando o nível, e eu tenho que pedir licença, e vai aportar a qualidade da música, da letra, do ritmo. Porque para nós é assim, valeu Deus o seu tempo aqui, ali já não precisa obedecer mais. Então, a gente está preocupado mais em agradar a quem de verdade? Quantos aqui justificam de ter determinado tipo de festa e promover isso ou aquilo e falar, não, porque está vindo uma galera da família da minha esposa, do meu esposo, que não é evangélico, então a gente vai servir isso e aquilo. A pergunta é, quantas vezes você foi na festa deles e eles falaram, nós não vamos servir isso ou aquilo porque você é crente? E nós não vamos tocar esse tipo de música porque você é crente. Em consideração a você, quantas vezes eles mudaram o roteiro e mudaram a dinâmica da festa? Por que a gente tem que fazer isso? Sabe por quê? Porque de repente, tudo para nós tem sido só música. Toda a palavra de Deus tem sido só música, um entretenimento, então a gente ama ouvir, mas a gente não consegue praticar.
tem dificuldade de praticar. Deixa eu caminhar para o final aqui. Nós começamos a ler Josué agora. Qual o texto de Josué que os irmãos, que vem à mente, solta a mente dos irmãos, rapidamente aí. Josué 1, 9. Esforça-te, tem bom ânimo. Amo esse texto, amo esse texto. A música que eu tenho desde a formatura, que ancora o meu coração, é baseada nesse texto. Mas o verso 7 e também o verso 9 diz assim: você só vai ser bem sucedido se você fizer tudo conforme está escrito no livro da lei. O problema é a gente bater no peito e falar assim, eu sou forte e corajoso, mas não obedece, não rola. Josué foi bem sucedido, não é porque ele recebeu uma palavra de autoajuda, de um coach, e falou assim, põe na sua mente, fortaleça a sua mente, creia nisso, você é forte e corajoso, você pode todas as coisas. Ele venceu, porque a palavra de Deus diz assim, ele fez conforme tudo que o Senhor mandou. Aliás, Josué foi o primeiro que ganhou no grito, não é? Ele detona Jericó lá no grito, uma estratégia que você ia pensando assim, como é que nós vamos ganhar isso no grito? É meu sargento, como é que nós vamos ganhar no grito? Não tem jeito de ganhar no grito. Que estratégia é essa de Deus? A gente não conhece a estratégia de Deus, só sabe que ele deu, Josué obedeceu e por isso ele foi bem sucedido. Seja somente forte e muito corajoso, tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Josué capítulo 1, verso 7 e verso 8. Não seja apenas forte e corajoso, seja obediente. Eu tenho 3 filhos. Felipe, 29 anos, Mateus, 26 e a Lara com 11 anos. E eu sei, eu já ouvi isso dos meus pais e já disse algumas vezes para meus filhos também. Eu não te avisei? Quantos já ouviram essa expressão, eu te avisei? Ou é pior do que às vezes o que aconteceu com a gente, é ou não é? Eu te avisei, mas você quis fazer isso, você quis ir por esse caminho, pagou o preço. Irmãos, para mim, eu nunca pensei num Deus carrasco, num Deus que fica à espreita, olhando e falando, você errou, é isso que eu estava querendo para te pegar. Nada. Mas eu penso num Deus, quando eu leio esse texto, eu penso num Deus que está dizendo assim, eu te avisei, eu queria que você obedecesse só para você ser bem sucedido. Eu queria que você não entrasse num jugo desigual, só para você ter um casamento feliz. Eu queria que você não se associasse com aqueles que não temem a Deus, só para você ter uma vida financeira segura, tranquila. Eu queria que você segurasse a sua boca, só para você não dizer coisas erradas e depois ter que consertar e ser pior. Eu queria que você obedecesse aos seus pais para você viver muito tempo aqui na terra, no lugar que Deus te deu. Para mim, Deus está falando com tanto amor para a gente, para dizer assim, eu só queria que você obedecesse. Porque dói no coração do pai, quando o filho não obedece. Dói no coração de Deus, quando nós não obedecemos, sabe por quê? Porque a consequência é ruim. Por isso, o desafio meu, tá? O desafio é pessoal, tá, irmãos? E eu queria que os irmãos me ajudassem nisso. É que nunca mais a palavra de Deus se torne para mim só belas canções. Vem aqui, bando. Só belas canções, só um culto legal. E olha que eu amo culto legal, tá? Eu amo, cara.
ouço um tanto de pregador, eu vejo um tanto de culto em outras igrejas, eu vou presencialmente, eu assisto pela internet, eu vibro com isso. Mas Deus falou comigo: Marcílio, continua vibrando, mas precisa ser mais que isso. Precisa ser mais que isso.